Saudações, família vascaína, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Cara, que jogo que foi esse, cara? O Vasco atropelou o São Paulo 4-1. Cara, que jogo emocionante, que jogo lindo de assistir, cara. Que é isso? Até que enfim, glória a Deus, conseguimos aí uma vitória. E que vitória em cima do time que se daria como favorito ao título aí. Pessoal, vamos acompanhar esse vídeo que eu separei para vocês, mas antes, se inscreva no canal, dê essa moralzinha pra gente, deixa o seu like e, se possível, o seu comentário também. Agora, bora acompanhar esse vídeo aqui, pessoal. Companheiros, aqui estamos, vamos lá com o Sport Center. Gustavo Zupac. Que coisa, o São Paulo, como é o futebol, né? O São Paulo começa na frente, parecia mandar no jogo com o espaço. O Vasco vai lá com muita força de vontade. Muita. Em São Januário, com pouco torcedor, porque houve uma campanha para o torcedor não ir a São Januário, de tão ruim que era o momento do Vasco. E o que acontece? O empenho dá certo, o relaxamento do São Paulo se soma a isso. 4-1 na lata do São Paulo? É uma vitória muito justa, uma goleada muito justa que o Vasco impôs ao São Paulo. E foi um jogo, como você falou, Edu, que ele percorreu por caminhos não tão lineares assim, porque o Vasco começou o jogo forte, começou com intensidade, tentando empurrar o São Paulo para trás, mas no primeiro ataque do São Paulo, a primeira finalização do jogo, o São Paulo abre o placar num belíssimo cruzamento do Nestor, por um belo gol de cabeça do André Silva. A partir daí, a gente vê aí o gol do São Paulo, na jogadinha do escanteio. A bola para no Nestor, cruzamento. E o André Silva muito bem de cabeça, a bola na gaveta. A partir desse gol, quando o Vasco tentava apertar o São Paulo, o Vasco foi ainda mais para cima, mas de maneira muito desordenada. O Vasco sentiu o gol do São Paulo e durante mais uns 10, 12 minutos, o Vasco cedeu muito espaço ao São Paulo na transição defensiva, né? Por ir muito à frente de maneira desordenada. Olha só, o Vasco acabou cedendo muito espaço para o São Paulo. E aí o São Paulo criou mais duas chances de finalização, essa primeira com o Caleri, e não conseguiu marcar. Passado o tempo, o Vasco voltou a se encontrar no jogo. Olha o Jardim trabalhando, depois vai ter um cruzamento que quase que o Caleri chega. O João Vitor tirou em cima da hora. E aí o Vasco se estabiliza e começa a achar por esse lado do campo o caminho para virar o jogo. A associação, as combinações entre Adson e o Paulo Henrique mataram a marcação do Rodrigo Nestor e especialmente do Patrick, o lateral esquerdo, que não achou o Paulo Henrique, o lateral direito do Vasco da Gama. E aí o Vasco encontrou esse corredor direito para construir a sua virada, virou o jogo, primeiro no gol contra do Alan Franco, depois no belo gol do Guilherme Estrela, tá aí o primeiro gol, né? A jogada é pela direita, o Igor Vinícius tenta tirar, a bola pega no Alan Franco e morre lá dentro, e depois no contra-ataque o Guilherme Estrela, que foi uma novidade do Rafael Paiva, o técnico da equipe do Vasco, como um meia, né? Um menino de 19 anos, primeiro jogo dele, como meia central. O Estrela é impressionante, né? Estreando com o gol da virada no final do primeiro tempo. Achei que você fosse falar, que estrela! Mas tem, né? Teve estrela, que é ser tão óbvio, mas é boa, né? Não dá pra resistir, né? E ele entrou numa fogueira danada, né? O primeiro jogo dele como titular no time profissional. Tanto e a noção tão grande da fogueira que ele entrou e da importância desse momento pro Clube de Regatas Vasco da Gama, que a hora que o Estrela marca o seu belíssimo gol, o gol da virada do Vasco, ele chora no gramado. É um menino, ele sente a importância daquele momento. Na segunda etapa, ele cai fisicamente, ele cansa, e aí o Rafael coloca o JP, que havia sido titular no último jogo, né, contra o Juventude, no último jogo do Álvaro Pacheco, né, no comando do Vasco. O JP foi titular, dessa vez foi o Estrela, e no segundo tempo o JP veio para o lugar dele. É curioso como o Vasco teve a resposta no jogo de hoje vinda das suas origens, né? A base do Vasco construiu essa grande, não só, né, mas construiu, ajudou a construir, a pavimentar essa grande virada do Vasco sobre o São Paulo. Quer dizer, então, que o Vasco tem que usar a base demais e esse é o caminho para salvar o ano? Não, não quer dizer isso. Mas quer dizer que os meninos são capazes de ajudar de alguma forma, em alguns momentos. Hoje, eles foram fundamentais. 2 dos 4 gols foram marcados pelos meninos. O segundo gol com o Guilherme Estrela e o terceiro gol com o Leandrinho. Pois é, e quanto que o poder de marcação no meio de campo, especialmente ali, tinha o Hugo Moura marcando o Lucas Moura, né? Os primos. Família Moura? Família Moura atuante no jogo. O quanto que essa força o Vasco não mostrava e mostrou nesse jogo em São Januário contra o São Paulo.
O quanto isso foi decisivo para o jogo? Inclusive anular o Lucas Moura, que é uma peça fundamental do São Isso Paulo. aconteceu. O Lucas não jogou. Eram dois volantes, né? O Hugo Moura e o Matheus Carvalho, o Matheus Cocão. Especialmente o Hugo Moura pegando mais individualmente o Lucas, mas o Matheus também fechando o setor. E essa foi uma troca que o Rafael fez para o jogo de hoje. A gente via nas últimas partidas o Galdames jogando bastante pela equipe do Vasco, um menino que veio com destaque do futebol italiano. O Sforza. O Sforza também, né? O Galdames vinha como titular nas últimas rodadas. Ele tem qualidade para jogar, mas não mantinha a pegada. O Vasco era um time muito frágil defensivamente, permitia bastante. Hoje não. Assim, em dado momento, no instante do gol do São Paulo e nos minutos que sucederam o gol do André Silva, não na marcação, na hora que o time estava posicionado, que o Vasco tentava agredir e perdia essa bola, a chamada transição defensiva, as costas dos volantes, do Hugo Moura e do Matheus, ficaram bastante largas, né, entre as costas dos volantes e a linha defensiva, onde o São Paulo teve espaço para atacar. Mas então o São Paulo tinha menos pensamento no jogo, menos cérebro pensante em campo, né? Os recursos para o São Paulo tentar a vitória eram outros. Com o Lucas anulado, com o ótimo trabalho que os volantes do Vasco fizeram nesse quesito, isso ajudou ao Vasco encontrar caminhos para sobressair contra o São Paulo. Pelos lados do São Paulo não funcionou. No primeiro tempo, com o Galopo caindo pela direita, o Nestor pela esquerda, depois vem o Michel, porque o Nestor se machuca. No tempo com o Rato entrando pela direita, com o Galopo como segundo volante, depois o Ferreirinha aberto pela esquerda, o jogo pelos lados não funcionou. E atacar negativamente de novo o Galopo. Do Galopo como titular, mas um jogo ruim do Galopo pelo São Paulo. Eu gosto do jogador e ele, quando vinha do banco, ajudava bastante. Ele mereceu as oportunidades que teve como titular, especialmente depois da lesão do Pablo Maia, da convocação do Bobadilha, hoje o Alisson suspenso, natural que jogasse. Mas como titular, o Galopo ainda não conseguiu entregar o que ele entregou, que ele veio do banco. Alisson, precisamos falar sobre a ausência do Alisson, quanto isso pesou, né? Mas antes, deixa eu lembrar a classificação. São Paulo, 8º colocado no Campeonato Brasileiro, com 15 pontos. Sai da zona do rebaixamento, vai à 15ª posição com 10 pontos ganhos. Quer dizer, deixa a zona do rebaixamento, dá uma respirada espetacular. Mas eu te pergunto, Zupac, é uma vitória para virar a página? Será que essa virada sensacional é suficiente para afastar a crise? Eu diria que não, e diria que não dá para ter convicção sobre isso, assim. Não dá para pegar o jogo de hoje e afirmar, não, agora o Vasco encontrou o caminho, deixou uma fase para trás. Porque, Edu, é um campeonato muito difícil, é um campeonato muito equilibrado, um campeonato onde o Vasco, que é um dos piores times da competição... E teve lei do ex, hein? Teve lei do ex do David, né? É um campeonato em que o Vasco pode ganhar do São Paulo tranquilamente. É um campeonato em que o Criciúma pode ganhar do Botafogo. Eu até acho que não vai acontecer, mas o Corinthians pode ganhar do Atlético Paranaense. Essas coisas acontecem. O Fluminense pode ganhar do Flamengo? Pode, também não acho que vai. Pode ganhar do líder. Então, assim, é um equilibrado, né? Olhando, assim, antes do jogo começar, a chance do Vasco ganhar do São Paulo, para a maioria das pessoas... Era de uns 30%. Era. Né? Como o Fluminense talvez seja por aí. E o Vasco não só ganhou, como o Vasco impôs uma derrota dura ao São Paulo, com um placar que foi condizente, se não da parte técnica do jogo, mas na questão da intensidade, da aplicação, da execução da estratégia. Isso foi fundamental? Isso foi determinação? Fundamental. Para mim, a intensidade que o Vasco jogou, a força que o Vasco imprimiu no jogo o tempo inteiro, foi fundamental para o Vasco conseguir superar as suas próprias limitações, porque é evidente que elas existem, elas existiram durante o jogo, mas o Vasco encontrou o caminho através da sua intensidade dentro de campo. E quando a gente fala em intensidade, é o quê? É botar velocidade, é botar ritmo, é botar pressão na posse de bola do adversário, é tentar executar as suas funções com muita força, né? E o Vasco fez isso o tempo inteiro. O Vasco brigou demais e conseguiu executar o seu jogo contra o São Paulo, que não conseguiu. Não é suficiente para a gente cravar que isso vai tirar o Vasco desta situação. Mas é uma vitória muito importante, inclusive para dar tranquilidade para a diretoria escolher o novo técnico com calma, né? Dá para deixar o Rafael Paiva um pouco mais. Se tivesse perdido, haveria um desespero muito maior. Olha, precisamos de um técnico para a segunda. A vitória dá um pouco de calma para que essa decisão, que é importante que seja tomada de maneira rápida, mas mais importante ainda é que seja tomada de maneira certa, né? De maneira racional. E a vitória de hoje dá um pouco mais, né, de tranquilidade para o Pedrinho tomar a decisão.
Então é isso, né, torcida, que eu venho trazer pra vocês aí, esse recadinho. Mas quero também, pessoal, deixar aqui pra vocês aqui o que aconteceu na partida aqui, pessoal. André Silva abriu o placar aí aos 11 minutos, com assistência de Rodrigo Nestor. Aí, pessoal, todo mundo já falou de novo, de novo, de novo. Mas não, o futebol é incrível. O Vasco dominou a partida e logo 20 minutos, pra vocês terem, foram 22 minutos depois do gol de André Silva, que teve aquela jogada belíssima, 1-2 ali que o Adson fez e fez aquele cruzamento, teve a lambança da zaga aí do São Paulo e teve gol contra, né, pessoal? Mas Verratti ali ia fazer o gol se não tivesse chutado, pegado no outro jogador. Aí Guilherme Estrela levou um cartão amarelo. Patrick do São Paulo também levou um cartão amarelo. Teve substituições. Rodrigo Nestor saiu para a entrada de Michel Araújo. E logo em seguida, nos acréscimos do primeiro tempo, Guilherme Estrela fez o gol para ampliar o placar aí para 2-1 com assistência de Adson. Cara, Estrela jogou muito, hein? A Estrela brilhou hoje. O Wellington Rato saiu, entrou no lugar de Caleri. O Wellington entrou no lugar de Patrick. E JP entrou no lugar de Estrela. E Rodrigues entrou no lugar de Paulo Henrique. Igor Vinícius saiu para a entrada de Ferreirinha. E Rossi entrou no lugar de Adson, porque Adson estava cansado, jogou demais. Parabéns ao Adson aí. Maicon ainda levou um cartão amarelo. Esforja entrou no lugar de Hugo Moura, que também jogou demais, pediu para sair. Leandrinho entrou no lugar de Lucas Pitão. 2 minutos que ele estava em campo, ele fez um gol, pessoal, ampliando para 3-1 com assistência de David. Rossi levou um cartão amarelo e nos acréscimos aí do segundo tempo, que teve 10 minutos de acréscimo, pessoal, David marcou 4-1 para o Vasco da Gama, cara, em cima do São Paulo. Por incrível que pareça, pessoal, as estatísticas mostram que o São Paulo teve 61% da posse de bola e o Vasco teve apenas 39%, mas o Vasco teve 12 tentativas de gols e 7 foram diretos no gol. O São Paulo teve 11 tentativas de gol e somente 3 foram no gol. Pessoal, o Vasco aí atropelou o São Paulo 4-1. Fora o baile, teve até grito de olé, né, pessoal? A torcida quase não compareceu, né? Só apenas 5 mil em São Januário, que é muito pouco. Mas quem foi, confiou no time, assistiu o espetáculo, né, pessoal? Então é isso, pessoal. Eu queria trazer para vocês. Se você chegou até aqui, deixe seu comentário. Se ainda não deixou seu like, que deixe seu like, nos ajuda muito aí no engajamento do vídeo. E se possível, se não é inscrito no canal, que se inscreva no canal, dê essa moralzinha pra gente. Fiquem com Deus, tenham um excelente sábado e até a próxima notícia.